Em meados de julho de 1940, a Alemanha nazista tinha total domínio da Europa. O real objetivo de Hitler era a invasão da União Soviética. Porém, a Inglaterra já estava em guerra declarada contra os alemães, e lutar em duas frentes seria um erro, principalmente pois na Primeira Guerra Mundial a Alemanha lutou em mais de uma frente, o que acabou sendo decisivo para a derrota. Tendo então essa visão, era necessário derrotar a Inglaterra, ou ao menos enfraquecê-la. Já do lado britânico, após a queda da França e a retirada dos soldados nas praias de Dunkerque, havia uma grande certeza que o próximo alvo nazista seria a Inglaterra. Muitos cidadãos apenas aguardavam o dia da invasão, mas a Grã-Bretanha possuía um líder obstinado a derrotar os alemães a qualquer custo. Winston Churchill havia sido nomeado primeiro-ministro poucos meses antes, ele que era um crítico de longa data do regime nazista alemão. Diversas vezes alertou ao país e ao mundo dos perigos quando a Alemanha havia abandonado o acordo desarmamentista proposto ao fim da Primeira Guerra, destacando o episódio também do chamado Acordo de Munique, em que a Inglaterra cedeu algumas terras aos alemães em troca de essa ser a última anexação por parte deles. Isso se provou uma grande farsa, poucos anos depois do acordo, e Churchill disse logo após o acordo ter sido assinado por Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico na época: "Você poderia ter escolhido entre a guerra e a desonra. Você escolheu a desonra e você terá a guerra." Como falado, Adolf Hitler tinha como real objetivo invadir os soviéticos. Não havia a intenção prévia de invadir a Inglaterra, porém esse era um obstáculo a ser removido para o sucesso. Ele optou por diversas vezes negociar uma paz diplomática com os ingleses, mas sempre esbarrando em Churchill, que detestava os alemães e sempre preferiu a guerra, mesmo que uma parte da opinião pública em seu país muitas vezes o pressionasse a fazer algum acordo. Essa decisão de jamais ceder aos nazistas é simplesmente fundamental para o segmento da guerra e até para o futuro da humanidade. Vendo que não havia a menor possibilidade de um acordo, Hitler decidiu por organizar uma estratégia para atacar os ingleses. É importante destacar que não estava claro e prévio para o alto escalão nazista que seu líder tinha a pretensão de invadir a Grã-Bretanha. Isso se torna algo decisivo também, pois uma guerra, uma invasão, seja qual for, é necessário um grande preparo antes, em termos estratégicos, militares e de equipamentos. Mas, particularmente nestas proporções, uma falta de estratégia pode ser fatal para o fracasso. A Inglaterra jamais foi invadida em quase 900 anos. O Canal da Mancha se torna uma barreira para qualquer país invasor. E mesmo que no ponto mais curto do canal possua apenas 30 quilômetros, um ataque anfíbio é de grande complexidade, tendo o invasor que possuir a superioridade aérea e naval. A Alemanha não tinha nenhum dos dois naquele momento. Inclusive, a Royal Navy, que era a marinha britânica, era se não a mais forte e equipada do mundo, com certeza a mais forte do continente europeu, superando por muito a alemã. Após todas as conquistas na Europa, o exército alemão e seu alto escalão estavam com uma grande experiência em combate e principalmente muita confiança, vindo principalmente de Hitler e do líder da Força Aérea Alemã na época, a Luftwaffe, Hermann Göring. Começava então uma primeira onda de ataques a Londres. Nesse primeiro estágio, foi decidido que a Luftwaffe atacasse e bombardeasse embarcações britânicas com suprimentos. Pouco tempo depois, também iniciava uma série de bombardeios contra bases militares da Royal Air Force, a RAF, buscando principalmente eliminar aviões em sua base. Também se iniciaram ataques contra indústrias britânicas, buscando enfraquecer todo o ecossistema econômico, e não apenas militares. O objetivo desses ataques, além dos citados anteriormente, era principalmente forçar os ingleses, isso é, seu líder Winston Churchill, a se render e aceitar um tratado de paz com a Alemanha, pois, abalando o moral britânico através de bombardeios em suas indústrias e embarcações, logo faltariam recursos importantes para a população, fazendo a opinião pública forçar Churchill a ceder. Mas isso nunca aconteceu. Por mais que a Luftwaffe fosse superior a seus rivais aéreos, a RAF, em diversos aspectos como maior quantidade de caças, maior número de pilotos, e esses pilotos tendo muita experiência durante as invasões anteriores na Europa, os caças britânicos tinham a vantagem de voar dentro de seu próprio território, se tornando assim muito mais fácil sair para combate da própria base, fazer reparos e retomar voos. Hermann Göring, líder da Luftwaffe, tinha plena confiança que a invasão à Grã-Bretanha poderia se iniciar em semanas. Porém, foram passando semanas, meses, e nenhum progresso suficiente para ganhar a superioridade aérea e derrubar o moral britânico, fazendo-o se render, foi atingido. A Operação Leão Marinho, como foi dado o nome da operação de invasão à Inglaterra pela Alemanha, estava em preparação. O início das invasões estava previsto para setembro de 1940, mas para isso era necessário obter o controle aéreo. Já haviam meses de ataque, pesados ataques diariamente, porém não foi estabelecido o controle necessário.
Havia diversas dúvidas e falta de uma estratégia definida pelos líderes nazistas. Se deviam ser feitos ataques nas indústrias e qual o tipo de indústria que os ataques deviam focar, se deviam ser ataques focados às bases militares ou mesmo se deviam ser feitos ataques a civis. Curiosamente, Hitler tinha grande respeito pelo povo britânico e não queria puni-lo de forma desnecessária, buscando muito mais alguma forma de simplesmente retirar os britânicos da guerra, principalmente por algum acordo. Durante esse período, a RAF realizava alguns bombardeios em território alemão também, sempre em indústrias e bases militares. Os alemães bombardeavam a Inglaterra diariamente, e tendo muito mais restrições em seus ataques do que os britânicos. Começava a surgir boatos que algum desses ataques alemães e também os britânicos estavam acertando e vitimando civis no território inimigo. Houve um ataque por parte da Alemanha em Londres, que, por engano, acabou acertando algumas construções em Londres. Em sequência, foi ordenado que a RAF bombardeasse Berlim deliberadamente. E isso foi feito. Hitler ficou extremamente furioso e ordenou que Londres fosse atacada dia e noite. Começava então o que ficou conhecido como a Blitz. A cidade de Londres possuía uma população de 9 milhões de pessoas e em um espaço geográfico relativamente pequeno, típico de um grande centro urbano, como é até os dias de hoje. Os bombardeios se iniciaram dia e noite, conforme foi imposto por Hitler, causando baixas civis e destruição de edifícios. Também haviam outras grandes cidades além de Londres sendo atacadas. Apesar dessa alteração no foco dos ataques, o objetivo em si continuava o mesmo: abalar o moral britânico através de bombardeios e neutralizar a RAF. Em teoria, agora que o ataque estava direcionado a civis e principalmente ao grande centro britânico, isso seria até mais impactante à opinião pública. E era isso que os líderes nazistas esperavam. Mas o povo inglês iria aguentar. Londres poderia aguentar. O discurso de resistir a qualquer custo de Winston Churchill foi comprado por toda a nação. Os bombardeios, que eram dia e noite, logo se transformaram apenas em bombardeios noturnos, pois era mais difícil para a RAF defender ataques noturnos. Os ataques eram pesados, construções eram destruídas, pessoas estavam sendo atingidas e a defesa antiaérea não era tão eficaz e derrubava poucos bombardeios ou caças de apoio. Antes dos ataques, o alarme avisando disparava. As pessoas se abrigavam em abrigos privados, abrigos públicos ou em metrôs. Sim, metrôs. E logo isso foi se tornando mais popular, pois era visto como mais seguro entre as pessoas. Apesar dessas opções, a maioria das pessoas ficavam em suas próprias casas. Sim, isso mesmo. Isso, obviamente, era mais perigoso, e o governo começaria a distribuir abrigos Anderson e abrigos Morrison, que são abrigos mais flexíveis e que uma família poderia usar em sua própria casa para se proteger. Porém, a distribuição mais ampla começaria apenas alguns meses depois. Os ataques persistiam todas as noites, meses se passavam e, apesar disso ser terrível para os civis, esse maior foco em atacar as cidades acabou por ser bom para a RAF, podendo retomar em maior força a produção em suas bases. O número que retrata isso é que, em 1940, a produção de naves em bases inglesas foi de 10 mil, enquanto na Alemanha foi de 8 mil. Hitler tinha o objetivo primário de realizar a invasão na Inglaterra até setembro de 1940, mas o tempo passava e não estava estabelecido o progresso desejado. O objetivo fundamental de neutralizar a RAF e nem o moral britânico foi derrubado. A luta persistia e o tempo passava, e nenhum sinal de fraqueza ou desistência era percebido. Pelo contrário, pareciam que estavam ainda mais fortes. Ficava claro que subestimaram o que era preciso. Os primeiros 4 dias se tornaram uma semana virou 2 semanas, 2 semanas virou um mês 6 semanas, e ainda não havia o progresso necessário. No início de maio de 1941, ficou claro que a missão de invadir a ilha britânica não seria atingida. Hitler decidiu por encerrar os bombardeios e, no dia 10 de maio, caíram as últimas bombas sobre Londres. O foco nazista agora iria se virar contra os soviéticos. Teria início a Operação Barbarossa. Apesar de toda a defesa e resistência britânica, um estrago foi feito. Cerca de 41 mil vidas foram perdidas em toda a Grã-Bretanha, 28 mil apenas em Londres. Mas isto era uma guerra, e por fim, essa batalha foi vencida, decretando essa como a primeira grande derrota nazista. Isso foi significante para o segmento da guerra. Acabou que a Alemanha perdeu muitos recursos, em uma invasão que desde o início se mostrava muito improvável. Mais de 2 mil caças foram perdidos, pilotos experientes, recursos. Para a Inglaterra, apesar das lamentáveis perdas e muitos cidadãos feridos, nenhuma indústria vital foi paralisada por muito tempo. A maioria das grandes cidades demorou menos de alguns meses para se recuperar da destruição e, o mais importante, pararam o exército nazista. Churchill, mais tarde, soltou a emblemática frase: "Nunca tantos deveram tanto a tão poucos." Finalizando, gostaria de destacar todo o empenho do povo britânico.
sofrendo bombardeios durante 245 dias em sua cidade, dias e noites, mas continuavam firmes. As pessoas se abrigavam quando necessário, aguardavam, mesmo com o pavor tremendo, com o som dos bombardeios acima de suas casas ou abrigos. Quando os bombardeios cessavam, saíam para a superfície, e, mesmo vendo diversas casas, prédios e comércios destruídos, caminhavam sobre os escombros, iam ao trabalho. Milhares de pessoas também se voluntariaram para trabalhar no corpo de bombeiros e em equipes de defesa sem remuneração. As pessoas trabalhavam mais e com mais empenho, incluindo fins de semana, e a quantidade de greves em 1940 é até hoje o menor da história. No pós-guerra, o governo temia um alto número de traumas, depressões e etc. Instituições para auxílio nesses casos foram abertas, porém fechadas pouco tempo após, pois o número de pacientes era muito baixo. Um testemunho de um cidadão americano na época. Por cada teste e medida que sou capaz de aplicar, essas pessoas são firmes até o osso e não desistem. Os britânicos estão mais fortes em uma posição melhor do que estavam em seu início.